Eu cumprimento a igreja com a graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Nessa semana, no dia 1º de maio, foi quarta-feira, Quarta-feira, nós fizemos ali o primeiro encontro da família da Segunda Igreja Presbiteriana. Estivemos num espaço muito agradável, onde pudemos compartilhar ali de uma refeição, brincar na piscina, aqueles que são saudáveis jogaram futebol. Acredito que amanheceram todos doloridos no dia seguinte, né? E foi um dia muito agradável na presença do Senhor com a família da fé. E lá nós começamos a jornada de 31 dias de sabedoria para a vida. E o que vem a ser essa jornada de 31 dias para a vida? Desde o dia 1º de maio, nós iniciamos a leitura do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos. E nós vamos ler o livro de Provérbios ao longo do mês de maio. Iniciamos a leitura dia 1º. E ao longo desse mês, ao longo dos dias, melhor dizendo, o nosso irmão presbítero Moisés está compartilhando a leitura do capítulo em áudio, e nós estamos ali incentivando os irmãos a fazerem esta leitura do livro de Provérbios. Eu não vou perguntar aqui quem leu, leu até hoje o 5º capítulo, mas continue nesse propósito, nessa jornada. Vamos seguir aí ao longo desse mês lendo o livro de Provérbios. E nós fizemos uma introdução na ocasião, no dia 1º de maio, sobre o livro de Provérbios, seus autores, a finalidade desse livro, a importância dele para a vida do cristão como um todo. Independente de cristão ou não, qualquer pessoa que colocar em prática os ensinamentos presentes no livro de Provérbios, com certeza terá muito sucesso, êxito, em diversas áreas da vida, no relacionamento, nos negócios, na sua vida, na sua criação de seus filhos, no relacionamento hierárquico, patrão e empregado, no relacionamento familiar entre irmãos, enfim, são dezenas de ensinamentos que nós podemos extrair do livro de Provérbios. Então, vamos conosco nessa jornada. Se você não começou a leitura e quer fazer parte, você pode iniciar a partir de hoje. Se você tiver aí um tempinho para fazer uma maratona, lê os 5 primeiros capítulos de Provérbios e aí você vai acompanhar conosco. E ao longo desses domingos, nós vamos estar explanando um capítulo que cada pregador, eu, reverendo Bruno, presbítero Moisés, presbítero César, estaremos selecionando do livro de Provérbios para expor aqui para a igreja. Amém? Certo. Louva a Deus também pela vida dos homens, Nós tivemos ontem e hoje um encontro dos homens do nosso presbitério. Estiveram presentes lá alguns irmãos, irmão Kleber, presbítero Moisés, irmão Josuel, irmão Rosiano. Foi só vocês 4 daqui? E Lu... o irmão Joel também, Esteve. Foram 5? Parabéns, isso aí. Foi muito bom lá? Foi bom, Pela animação do Moisés, foi excelente. É o jeitinho dele, de boa. Meus irmãos, abram a Bíblia no Provérbios 5. Agora se segure aí nas cadeiras, viu? Se segure aí nas cadeiras. Provérbios capítulo 5. Gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta aí em Provérbios capítulo 5. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo
como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, e os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. Saciam-te os seus seios e em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pelas estranhas e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Você não precisa mais ler o capítulo 5, que você acabou de ler, então você só lê 4 capítulos, você vai estar junto com a gente aí na caminhada da leitura. Meus irmãos, essa semana, segunda-feira, ou terça-feira, se não falha a memória, fui surpreendido, não sei se vocês também, no Instagram, uma mãe que pegou um pai fazendo sexo com sua filha, de 9 anos de idade. Viram isso? E ela filmou isso. Eu não assisti todas as cenas, eu tenho ojeriza isso. Né? Mas estourou nas redes sociais, os vizinhos pegaram ele, espancaram ele no meio da rua. Alguns dizem que ele morreu. Não sei se realmente isso aconteceu. Sua filha, eu acho que tinha 9 anos, 10 anos de idade. E hoje estampou todos os jornais e vários canais também das redes sociais da lascívia e da sensualidade e da promiscuidade que é mostrado em forma de arte pela cantora Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Esses 2 fatos são apenas exemplos de como a nossa sociedade se encontra. Nós vivemos tempos difíceis, tempos em que da tenra idade até o mais idoso são constantemente incentivados e induzidos a pensar em sexo, a pensar promiscuamente sobre o sexo, a ver exposição continuamente do corpo de mulheres, do corpo de homens, através da TV, através das redes sociais, celulares. Nós vivemos num período em que as pessoas elas são incentivadas, elas são instigadas pela sensualidade. É nos outdoors, é na forma como as pessoas se apresentam nas redes sociais, principalmente hoje, que é um grande canal de sensualidade, de luxúria. Então, nós vivemos em um contexto em que nós somos constantemente bombardeados pela lascívia, pela luxúria, pela sensualidade. Isso em todas as áreas.
Isso não é algo que é feito sem propósito, gente. Existe um propósito. Existe um propósito. Tudo que é contra a verdade de Deus é produzido e reproduzido de forma ampla, e uma grande soma de dinheiro é investido nisso, com a finalidade de destruir os valores que estão presentes nas Sagradas Escrituras. Eu e você somos constantemente bombardeados por esse tipo de mensagem e de informação. E aqui nós estamos diante de um texto que fala justamente sobre isso. Irmãos, Provérbios fora escrito provavelmente 700 anos antes de Cristo. 700 a 800 anos antes de Cristo. E as verdades que Salomão imprimiu e entabulou aqui no livro de Provérbios, que foi posteriormente compilado e unido aqui, formou esse livro que nós temos, esse livro sagrado, são verdades imutáveis, que atravessam os milênios. E são verdades que, lidas hoje, parece que foram escritas ontem. Porque assim é a palavra de Deus. Por que é oportuno falar sobre o capítulo 5 de Provérbios? É oportuno porque o jornal Le Monde, um jornal francês, trouxe há algum tempo uma matéria, um artigo, denominado Os Números da Indústria do Sexo. Naquele artigo, o Le Monde, o jornalista do Le Monde, dizia que o faturamento mundial sobre a prostituição é de 7 bilhões de dólares por ano. 7 bilhões de dólares por ano. A BBC Brasil também, alguns anos atrás, trouxe um artigo em que se estima que 40 milhões de mulheres em todo o mundo se prostituem. 40 milhões de mulheres se prostituem. Sendo que 75% dessas mulheres são de 13 a 25 anos. Isso nós não vamos falar aqui das escravas, da exploração dessas mulheres, de mulheres que saem de um país para outro país, esperando chegar no outro país e ter um emprego digno, quando estão lá, são levadas, obrigadas para a prostituição, enfim. São 70 milhões de mulheres na prostituição. Por que é oportuno falar sobre o capítulo 5 de Provérbios? Porque o Correio Brasiliense, um jornal brasileiro, publicou uma matéria em 2020, que partiu de uma pesquisa feita em 2018, quanto ao uso da pornografia no Brasil. Quanto ao uso da pornografia no Brasil. E essa pesquisa apontou que 22 milhões de pessoas consomem pornografia diariamente no Brasil. Isso foram as pessoas que tiveram coragem de falar. Ou seja, 10% da população brasileira consomem pornografia. Dentro desse universo, a pesquisa apontou que 76% são homens e 24% são mulheres. E dentro dessa reportagem do Correio Brasiliense, havia a fala de um psiquiatra e de um psicólogo que trabalham justamente com a recuperação de viciados em pornografia, e eles disseram que estudos do cérebro apontam que a pornografia, ou o vício em pornografia, é igual ao vício a cocaína e heroína. As pessoas que são viciadas nisso passam por diversos problemas. Dificuldade de se relacionar com relacionamentos duradouros e relacionamentos sérios. Há um impacto na sua performance no relacionamento. É uma busca constante por prazeres momentâneos. Possui problemas de memórias, problemas no trabalho, quando é casado, problemas na vida conjugal, ansiedade, depressão
e outras diversas doenças que afetam as pessoas que são viciadas em pornografia. Então, irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico que fala sobre a fidelidade. A fidelidade. Nós que somos o tempo todo bombardeados com essa cultura da sensualidade, da luxúria, nós que somos coerentes com nós mesmos e com a nossa fé em Deus, nós sabemos as lutas que nós travamos na nossa vida diariamente para viver uma vida de fidelidade. Para viver uma vida de fidelidade. Irmãos, eu sou de um lar de um tempo em que os pais incentivavam os filhos a irem para prostíbulos. Quem é mais antigo que eu lembra disso. Que uma forma de testar a masculinidade do filho era levar ele para o cabaré. Mas qual é a solução para isso? O texto de Provérbios traz. É sobre isso que Salomão vem ensinar-nos, sobre a fidelidade. A fidelidade na união matrimonial, ou a fidelidade na sua vida, aos valores e aos princípios que você adquiriu através da palavra de Deus, deve ser a arma contra esta natureza destrutiva da imoralidade. Então, nessa noite eu vou falar sobre a fidelidade como a arma contra a imoralidade. Ok? Anote aí. Primeiro, irmãos, a gente precisa entender, olhando para o texto bíblico aqui, olha aí o primeiro versículo. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, ou no celular. Você vai ver que é muito comum os autores dos provérbios começarem assim: ouve, filhos, ó filho meu, tá? O primeiro versículo do capítulo 5 começa: filho meu, atende a minha sabedoria. Salomão, ele trabalha os provérbios como sendo, em muitos momentos, a orientação de um pai para um filho. Que quando nós aplicamos para nós, é como se Deus estivesse falando conosco. Nós, como filhos de Deus, ouvimos da parte de Deus este conselho, esta orientação. Então, quando você lê isso, filho meu, entenda que é uma mensagem direcionada de Deus para seus filhos. É o nosso Deus Pai instruindo a nós, seus filhos. Segunda forma também, que é importante frisar, além dessa consciência de que é um pai falando para um filho, aqui, necessariamente no versículo 5, e em outros capítulos também é assim, nós devemos entender que o ensinamento aqui é para homem e mulher. No tempo em que esse texto foi escrito, as mulheres, elas eram representadas pelos homens. Mas esse texto aqui, era como se a mulher, ou o homem ouvindo essa instrução, ele tinha a responsabilidade de representar a si mesmo, e representar a sua esposa, ou representar a sua irmã, ou representar a sua filha. Era um homem ouvindo a mensagem de sabedoria e que deveria transmitir à sua família, ou à sua esposa, ou a seus filhos, ou filhas mulheres, ou a sua mãe. E, enfim, quando o pai falecia, o filho mais velho assumia essa responsabilidade de chefe da casa, né? Recebia a maior porção da herança e assumia a posição do pai. E se a mãe dele fosse viúva, ele também tinha essa responsabilidade de ensinar as mulheres de sua casa. Então, quando você lê aqui, minha irmã, não pensa que é uma mensagem só para o homem. Observa aí. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclinar os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher é adúltera. Quando ele está dizendo filho meu, não é só mulher, eu digo, não é só homem, é para homem e para mulher. A aplicação desse texto é para o homem e para a mulher. Quando ele fala, não largue
porque os lábios da mulher adúltera, quando ele pontua a mulher adúltera, isso se aplica também ao homem adúltero. Ok? Então, esses dois ensinamentos principais para a gente adentrar a exposição do texto bíblico é importante a gente ter em mente. Primeiro, que é uma mensagem de Deus para seus filhos. Segundo, que aqui não é uma mensagem dirigida somente para o homem, ou para o homem do sexo masculino, mas é para o homem e para a mulher. Ok? Assim, nós poderemos seguir aqui no texto sagrado, analisando esse texto. Então, nós temos que buscar a fidelidade. É isso que o Salomão, ele quer transmitir. Devemos buscar a fidelidade. Assim como nós buscamos vencer na vida, ser alguém na vida. Assim como nós buscamos alcançar posições altas nessa sociedade, como um bom delegado, um bom político, um bom médico, um bom advogado, da mesma forma como nós fazemos planos de ter patrimônios, né, aumentar o nosso patrimônio, da mesma forma, e muitas vezes com mais ênfase, devemos buscar a sabedoria para vivermos uma vida em fidelidade. Assim como eu procuro coisas de valor, assim como você procura coisas de valor, nós devemos buscar a fidelidade. É isso que o Salomão está querendo nos ensinar. Então, como é que nós podemos usar a fidelidade para vencermos esta batalha, muitas vezes cultural, social, contra a imoralidade? Como? Primeira lição que eu aprendo com Provérbios capítulo 5. Primeiro, saber identificar a mulher ou o homem adúltero. Saber identificar. Olha o versículo de número 3. O que diz? Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Irmãos, nós precisamos saber identificar homens, mulheres, jovens, adolescentes. Você precisa buscar em Deus, na sua palavra, a sabedoria para saber identificar quem são essas pessoas labiosas, cheias de papo, cheias de juras, né? Cheio de malandragem. É isso que Salomão está chamando a atenção. É o perigo da mulher ou do homem sedutor, sagaz, atraente, mas adúltero. Era um homem e uma mulher experimentado na arte da conquista dos corações dos incautos. Tinha uma aparência estimulante. Os seus lábios não só destilavam mel. O que diz o texto? Destilavam favos de mel. Destilavam favos de mel. Aqui Salomão está nos fazendo lembrar da mitologia grega, né? Do canto da sereia. Lembra dessa mitologia? Que eram demônios que encantavam os navegantes, que navegavam pelos mares da Europa. E se a pessoa se encantasse pelo seu canto, ao se aproximar, perdia a vida, morria. É o famoso canto da sereia. O homem adúltero, a mulher adúltera, é labioso. Os seus lábios são como favo de mel, né? Ficam, oi gracinha, como você está linda. Fica preenchendo certos espaços que muitas vezes o marido deixa no seu relacionamento com a esposa. Ou a esposa deixa certos espaços e essas mulheres preenchem com palavras propositadas, intencionadas. Olha como você está bonito. A mulher faz tanto tempo que não diz que o marido está bonito, só diz que ele está feio, que ele está barrigudo, né? Que ele está comendo muito, está tomando muito refrigerante, não é? E então, de repente, uma mulher sagaz, com intenções terceiras, olha para o camarada e diz: você é muito bonito.
e vai preenchendo as lacunas que vai sendo deixadas pelo marido ou pela esposa. E o adolescente também, às vezes você é um jovem que está buscando viver uma vida de fidelidade, e aí uma garota que quer seduzir você, quer enrolar você, e então você se deixa levar por essa sedução. Ou então uma jovem, você é um adolescente, e aí aquele camarada diz que você é a pessoa mais importante da vida dele, né? Lhe dá um buquê de flores, lhe dá uma carta de amor. Não sei se fazem isso, eu acho que hoje é tudo Instagram, né? Os adolescentes, né? Manda um bilhetinho de paixão e fica ali na lábia. Tome cuidado. Tome cuidado. Eu me lembro de uma senhora dizendo, no meu tempo era assim. Se esse menino quiser alguma coisa além do namoro com você, e dizer que quer uma prova de amor, lembra disso? Quer uma prova de amor de você. A prova de amor era ter relacionamento sexual, né? Isso era terrível. Não caia nisso. Tome cuidado, jovem. Como manter puro o seu coração? Homem, mulher, fique atento ao homem ou à mulher adúltera. A aparência, os lábios destilam favo de mel, mas isso é o canto da sereia. Quer ver? Olha o versículo 4. Os lábios dessa mulher adúltera, segundo a sabedoria de Salomão, é uns lábios de mel, tem favo de mel. E as suas palavras são o quê? Suaves. Mais suaves do que azeite. Mas o fim dela é o quê? Amargoso como o absinto. E agudo como a espada de dois gumes. A mulher adúltera, o homem adúltero, são aqueles homens e são aquelas mulheres que não têm valores, não têm princípios, não têm caráter, são motivados pela ganância, são motivados pelo dinheiro, são motivados pela destruição dos lares, para a destruição das vidas. Esta mulher adúltera ou esse homem adúltero não são apenas prostitutos, mas também são aqueles ou aquelas que se escondem atrás de uma máscara, que se escondem atrás de um personagem, embora as suas palavras sejam como um favo de mel, o seu fim é amargo como o absinto. Absinto, irmãos, é uma planta usada muitas vezes para problemas estomacais, é usada também na medicina, mas ela é conhecida como a planta mais amarga do mundo. Quem já tomou chá de boldo sabe que é um chá amargo. É 100 vezes mais amargo do que o boldo. É com isso que Salomão compara o homem e a mulher prostituta. É uma planta amarga. É assim que é o pecado, meus irmãos. O pecado, ele é atraente aos olhos, mas é perigoso para a alma. O pecado tem cheiro de prazer, mas depois exala enxofre. A mulher adúltera, o homem adúltero, se escondem atrás dessa sedução. Mas o que ela tem nas suas mãos? O punhal da morte. O punhal da morte. Os prazeres aparecem aos nossos olhos como algo possível. E esses prazeres momentâneos, em busca de uma noite de êxtase ou de minutos de prazer, trazem consequências que permanecem para toda a vida. E como são os passos desta mulher e desse homem adúltero? Olha os versículos 5. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Os passos dessa mulher, desse homem adúltero, conduz para a morte. Envolver-se com esse tipo de pessoa é pôr o pé na cova, literalmente, meus irmãos. É descer ao inferno. Hernandes Dias Lopes, ele diz que
Sair com a mulher adúltera é um pecado horrendo contra Deus, contra o seu cônjuge e contra o próprio corpo. A infidelidade conjugal é uma espécie de apunhalada nas costas do cônjuge, é a quebra de uma aliança, é a apostasia do amor, é o fracasso da virtude e a morte da decência. Eis o ato de quem sai com a mulher ou com o homem adúltero. Irmãos, o adultério é um pecado. E o salário do pecado é a morte. O pecado é pior do que a enfermidade que leva à morte. O pecado é pior do que a morte, porque pode afastar o homem de Deus no tempo presente e depois lançar ele no inferno eterno. A palavra de Deus diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus, a não ser que eles se arrependam e abandonem o pecado, e se voltem para Deus, e clame pelo perdão de Deus. Assim é a solução. Do contrário, o pecado vai levá-los à morte. Vamos olhar o versículo 9 e versículo 10. Lendo, continuando a leitura, versículo 6. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não, versículo 9, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Meus irmãos, quantas pessoas hoje em dia são filmadas no ato da traição e sofrem por muito tempo extorsão financeira. É isso que Salomão está dizendo. Afaste-se do caminho da adúltera, para que não deis a outrem a tua honra, nem os teus anos a homens cruéis. Não deixe com que essas pessoas lhe cative, lhe prendam pelas amarras do próprio pecado que tu cometeste. Afaste-se desse caminho, porque senão homens cruéis farão de você um escravo desse sistema. Estarão explorando você, tirarão de você a tua honra e serão cruéis com você. Você virará uma vergonha na tua casa, com seu cônjuge, seus filhos, com seus irmãos, seu pai e sua mãe, para toda a sociedade que lhe conhece. Você será uma vergonha. É forte o que Salomão está ensinando há milênios atrás. Ele está dizendo, busque a fidelidade, seja fiel, porque a fidelidade é muito mais barato do que a infidelidade, do que a busca de prazeres momentâneos. A desonra, o vexame e a vergonha não vale um minuto de prazer, porque ela se torna uma vida de pesar. Além disso, o prejuízo financeiro. Prejuízo financeiro. Quantas pessoas aqui conhecem que um homem ou uma mulher, geralmente a maioria é homem, trai a sua esposa, comete adultério, além disso, deixa uma encomenda lá. Que encomenda ele deixa? Um filho. E o que a mãe desse menino vai fazer? Pensão, meu amigo. Pensão. É isso que ele fala aqui, olha. Versículo 9. Para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Versículo 10. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Você vai trabalhar para mandar dinheiro. Quantas discussões jurídicas surgem disso? Ah, o pai irritado que ele envia o dinheiro
para o menino, mas quem recebe é a mãe do menino, e a mãe do menino gasta com tudo, menos com coisa para o menino. Vocês já viram isso? Sabe por quê? Porque ele fez uma escolha errada e agora vai sofrer as consequências. E o dinheiro que ele duramente tinha que ganhar e investir na sua família, se ele vivesse o princípio da fidelidade, não, ele vai ter que mandar dinheiro para outras pessoas que muitas vezes não usarão e nem valorizarão aquele dinheiro que ele suadamente ganha. Está aqui, irmãos. A fidelidade é muito mais barato. Não é fácil, mas é muito mais barato. E a fidelidade produz vida, produz honra, produz bênção. A infidelidade lança seu nome na lama. Não só isso. Não somente saber identificar a mulher, o homem adúltero, mas outra lição que eu aprendo a partir do versículo 11 é sobre a valorização dos conselhos daqueles que são servos de Deus. Irmão, aprenda a valorizar conselhos. Para que eu possa me encontrar como alguém que é fiel a Deus, eu preciso tomar decisões. E essas tomadas de decisões, muitas vezes pela minha inexperiência, ou talvez pela minha ansiedade, ou talvez pela minha falta de sabedoria, eu quero tomá-las sem buscar o conselho de pessoas mais experientes. Olha só o que diz o texto, vamos olhar versículo 11. E gemas no fim de tua vida quando se consumirem a tua carne e o teu povo, e digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Salomão está dizendo, olha filho, faça assim, saiba identificar a mulher adúltera ou o homem adúltero. Por quê? Para que depois, quando você estiver sofrendo as consequências das suas escolhas, não pela infidelidade, mas pelos prazeres momentâneos, você vai parar e vai dizer, poxa, se eu tivesse ouvido o conselho, se eu tivesse buscado o conselho, se eu tivesse atendido o conselho, se eu tivesse colocado em prática a sabedoria das pessoas que quiseram me ensinar. Além do sofrimento imposto pela escolha errada, virá o sentimento de culpa por não ter ouvido os conselhos que foram dados. Valorize os conselhos daqueles que são servos de Deus. Quem não escuta conselhos, escuta, coitado dele. Meus irmãos, a vida ela é feita de escolhas e nós somos o resultado das decisões que nós tomamos. A maioria das decisões que nós tomamos podem afetar a nossa vida para sempre. Sabe? Não basta você receber o ensino. É preciso nós valorizarmos os ensinos e praticá-lo, porque é com a prática que a gente cresce e aprende mais. Aquele que tapa os seus ouvidos à disciplina, sofrerá duros golpes da vida. A obediência é a marca do cristão. O sábio, meus irmãos, é aquele que põe em prática aquilo que ele aprende. Versículo 13. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Sabe por que muitas vezes, jovem, o seu pai lhe ensina, sua mãe lhe ensina? É porque muitas vezes ele cometeu os erros e eles sofreram com aquilo e muitas vezes sofrem até hoje e eles querem ensiná-los a não errarem, porque se você fizer esse erro, talvez você não tenha a mesma sorte que seu pai teve, nem a mesma sorte que sua mãe teve, de hoje estar diante do Senhor. É por isso que nós ensinamos os nossos filhos. Dê ouvido aos seus pais, dê ouvido aos seus mestres, dê ouvido aos servos de Deus, que lhe aconselha a uma vida de fidelidade. Dê ouvido àqueles que usam a palavra de Deus como norte para a vida.
Porque servir e ser fiel à palavra de Deus não é uma coisa fácil, é uma coisa complexa, difícil, é luta constante. Porque fazer o certo neste mundo é muito mais difícil que fazer o errado, humanamente falando. Mas aqueles que praticam a fidelidade recebem do Senhor o resultado. Escute seus mestres, escute sua liderança, escute os servos de Deus, escuta seu pai, escute sua mãe, aprenda deles, valorize o conselho dos seus mestres. Uma terceira e última lição que eu aprendo com Provérbios de número 5, está a partir do versículo 15, vamos ler? Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? O que Salomão está ensinando aqui e Deus falando para nós? E aqui ele vai entrar no assunto de relacionamento conjugal. Observa-se que a Bíblia aponta que é prostituição quando você se torna alguém que se relaciona aleatoriamente, de forma indiscriminadamente, com vários tipos de homens ou vários tipos de mulheres. Isso é o que a Bíblia chama de prostituição, né? Quando um jovem, ele é solteiro, está namorando e pratica a relação sexual, eu vou ser bem contido com a palavra, que nós temos crianças aqui, pratica a relação, isso a Bíblia chama de fornicação, que é um pecado semelhante ao adultério, mas para aqueles que não são casados, é um pecado sexual. Os maridos e as mulheres que são casados, os cônjuges, maridos e mulheres, quando praticam um relacionamento fora do âmbito do casamento, aí eles praticam adultério. E o texto aqui está falando exatamente para esse contexto de casal. Ele está falando sobre aqueles homens que preferem momentos de prazer do que uma vida de fidelidade. E ao buscar esses momentos de prazer, ele traz para si terrível destruição. Para a sua vida pessoal, para a vida do seu cônjuge, afetando os filhos, afetando toda a família. Nós sabemos que esse tipo de tragédia não afeta só o casal, afeta toda a família. Então, o que Salomão nos chama a atenção? Aprenda a valorizar a sua vida conjugal. A nossa fidelidade deve estar em saber perceber quais são essas nuances desse tipo de pessoas que são instrumento do mal para nos fazer perder a nossa fidelidade. Identificar a mulher e o homem adúltero. Não só isso, nós precisamos também praticar o ato de receber os conselhos, receber a disciplina e pôr em prática os conselhos que nós recebemos. E não só, mas também aprender a valorizar a nossa vida conjugal. Mas valorizar a vida conjugal, eu vou aplicar aqui também para os jovens que estão namorando, e nós vamos entrar nisso. Quem não é casado, como é que ele valoriza o casamento? Quem não é casado, como é que ele valoriza o casamento? Se guarde, meu irmão. Se guarde. Se guarde para sua esposa e se guarde para o seu marido. Homens e mulheres, preste bem atenção nisso que eu vou dizer. Quem teve uma vida sexual antes do casamento sabe que as coisas estão tudo aqui dentro. O homem, a mulher, lembra da primeira menina que beijou? Não é verdade? Não é verdade? Estão com medo? A mulher e o homem lembram qual foi a primeira vez que ele praticou o sexo? Não é verdade? Entende como os fantasmas estão aqui? Entende como as pessoas ficam marcadas na nossa vida? E é o que o apóstolo Paulo fala em Corinto, que quando o homem sai com a prostituta, torna-se um corpo com ela. Você não esquece. Então imagine só, irmãos, Deus criou um homem para se unir a uma mulher e os dois virar uma só carne. O que eles vão trazer para o casamento? Vão trazer esses fantasmas para o casamento? Não. Eles vão ter uma mente pura,
a mulher mente pura, e ambos vão se conhecer e vão aprender juntos. E Salomão dá aqui a orientação, né? Depois você lê em casa aí, viu? Jovem rapaz, não engane as meninas. Não prometa amor com facilidade, não diga que você ama. Você ainda mais quando é adolescente, você não sabe o que é amor. Adolescente é muito assim, ó, montanha-russa nos sentimentos. Pai, conversa com seu filho sobre isso. Conversa sobre namoro, sobre noivado, sobre casamento, sobre relação sexual. Converse com seu filho, sabe por quê? Porque senão esses doidinhos youtubers da vida vão ensinar o seu filho de forma errada. Converse com eles. Não venha com pudor não, minha irmã e meu irmão. Porque vocês sabem do que nós estamos falando. Ou seu filho nasceu da melancia, como dizia os antigos. Converse. Jovens, não fique namorando toda hora, namora com um, namora com outro, parece um macaco, toda hora fica pulando de galho. Não se deixe ser usado, e não use ninguém. Isso não é fidelidade. Isso não é fidelidade. Não brinque com os corações das meninas, e meninas, não brinquem com os corações dos rapazes. Toda vez que for se relacionar com alguém, sempre deixe claro, abra todas as verdades sobre a mesa, sobre os seus valores. Eu não sei se vou casar com você, não sei se você é a pessoa para a minha vida, mas eu quero começar um relacionamento com você, mas vai ficar na nossa, primeiramente no conhecer, na amizade, conhecer a família. Jovens, quando você casa, você não casa só com seu namoradinho bonitinho, não. Você casa com toda a família, não é verdade? Os problemas do irmão atribulado, da irmã atribulada, afetam o casamento. Então, você precisa ter isso em mente, jovem. Deixe o pai de vocês orientar vocês. O salmista disse, os filhos são como flechas. O verdadeiro pai, fiel a Deus, ele pega os filhos e direciona as flechas para o alvo. Ele não pega uma flecha, vira a cabeça e joga para tudo quanto é lado. Não, ele pega a flecha. Seus filhos são como flecha na mão do arqueiro. E o arqueiro direciona na direção certa. E tudo se começa com a fidelidade. Seja fiel a Deus, jovem. Seja fiel a Deus. Não se deixe ser usado como um objeto de prazer momentâneo e carnal. Pelo contrário, busque encontrar um amor verdadeiro. Não importa o contexto de vida que você nasceu, jovem, preste atenção. Não importa se seu pai é um ogro, se sua mãe é uma Fiona. Não importa se seu pai é um fracassado que fez você e lhe abandonou e deixou sua mãe te criar sozinho e você não tem uma figura paterna como identidade. Não se preocupe com isso. Deus tem uma palavra para te conduzir como um mapa, como uma bússola. Todos os ensinamentos estão na palavra de Deus e Ele pode lhe dar um homem excelente se você confiar nisso. Eu era todo uma lamanhada e Deus me deu uma mulher excelente, que é minha esposa. Eu não merecia. Porque, como eu disse, eu vim de um contexto assim, em que o sexo era algo supérfluo, sem importância. E até hoje, 20 anos de casados vou fazer esse ano, até hoje eu sei as lutas que eu sofro, pela vida promíscua que eu tive antes de ser cristão. E minha esposa virgem, serva de Deus, se guardou para um homem também que fosse virgem, mas ela, não sei o que aconteceu, um dia ela caiu lá no seminário, bateu a cabeça, olhou para mim e disse, vou casar com esse cabo aí. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei que não é fácil. Mas em Deus, Deus pode te abençoar de forma exponencial. Amém? Você crê em milagres?
Amém. E como é que eu mantenho a fidelidade sendo casado? Salomão vai ensinar aqui mais na frente, né? Essa leitura aqui não pode ser continuada nem explanada. Talvez num encontro de casais a gente explane, o texto adulto. Mas aos casados, valorizem as delícias do relacionamento conjugal. A vida íntima de um casal deve ser plena. É uma entrega. Plena em prazer, em satisfação, em companheirismo. No versículo 15 fala que o marido deve beber a água na sua própria cisterna, ele não pode ficar buscando. Homens, tome cuidado, cuidado, máxima atenção. Cuidado com seus colegas, com seus amigos. Cuidado com as conversas naquelas rodinhas onde só ficam os homens. Cuidado. Busque a fidelidade. Cuidado com esses papozinhos de ficar falando das mulheres por aí que passam na rua, ou a mulher bonita, não sei. Cuidado com isso. Isso são gatilhos que te impulsionam, muitas vezes, a uma vida de infidelidade. Repito, momentos de prazer não podem substituir uma vida toda de bênção na presença de Deus. Não vale a pena. Não vale a pena. A relação conjugal no casamento deve ser puro, santo e deleitoso. Uma relação antes do casamento é fornicação, é prostituição. Uma relação fora do casamento é adultério. E só os loucos entram por essas portas. A fidelidade conjugal, meus irmãos, é o mapa da felicidade no seu lar. É o mapa da felicidade no seu lar. A fidelidade conjugal é uma bênção sem igual. Olha o que diz o versículo 17 e 18. Olha só o que diz: sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. O casamento é uma aliança de amor e fidelidade feito na presença de Deus entre um homem e uma mulher. O casamento está edificado sobre o fundamento da fidelidade. Quando há fidelidade, não importa a tempestade que venha a bater sobre um casamento. Quando há fidelidade, quando há comunhão, quando há intencionalidade numa vida diante de Deus, não importa, pode ser uma doença, pode ser uma perda financeira, pode ser a morte de um ente querido, não importa a tempestade que bate à porta de um casal fiel. Eles, na fidelidade, estarão edificados e firmes juntamente com Deus para vencer todas as adversidades. Meus irmãos, traga Deus para o seu casamento. Jovens, traga Deus para a sua vida. Você vai se relacionar com um namoradinho que você pensa que ele é o homem da sua vida ou é a mulher da sua vida? Traga Deus para o casamento. E a gente tem que aprender uma coisa: se o seu namoro, você não pode dizer assim: Jesus, fica aqui do lado aqui entre eu e meu namorado. Esse namoro não é um namoro fiel. Entende? Se o seu namoro não pode, você não pode na hora que estiver namorando dizer: Deus, vem aqui, ó, fica aqui do meu lado, que nós estamos sendo fiel. Isso não é um namoro certo. Não é um namoro certo. Se você não puder orar, jovem, moço, rapaz, moça, se você não puder orar na hora que você estiver com o seu namoradinho lá e dizer: Jesus, fica aqui e veja como é meu namoro, tem algo errado no seu relacionamento. Marido e mulher tem que trazer Deus para o casamento. Tem que trazer Cristo para o relacionamento. O marido tem que amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. E a mulher deve se submeter ao marido como se fosse o Senhor. Como a igreja se submete ao Senhor. Para concluir, como podemos vencer essa natureza destrutiva da imoralidade? Como podemos vencer face
a bombardeios que recebemos de tudo quanto é lado. A sociedade trata o adultério como algo legal. Os homens, muitas vezes, para se firmar, dizem que traem as esposas como se fosse algo natural. Filhos vêm de lares divorciados, e nós falamos sobre isso na semana passada, e muitas vezes reproduzem, no seio da sociedade, comportamentos de raiva e de ira contra toda uma situação que lhe impôs sofrimento. Como manter e como vencer essa natureza destrutiva da imoralidade? Salomão ensina com a fidelidade a Deus. Seja fiel, irmãos. Seja fiel, minha irmã. O solteiro, seja fiel a Deus, aos seus valores. Casado, seja fiel a Deus e à sua aliança. A aliança que você fez com sua esposa. E assim tu serás bem-sucedido. Amém? Curve sua face. Quero orar por você. Senhor nosso Deus, te louvamos, te bendizemos por tua palavra. Ó Deus, se há alguém aqui que não está sendo fiel nos termos da sua palavra, que o teu Espírito Santo possa tocar-lhe o coração de tal forma que ele venha aos seus pés em arrependimento e confesse os seus pecados a Deus. E que eles possam receber o perdão do Senhor e que possam a partir disso assumir o compromisso com a fidelidade à tua palavra, com a fidelidade ao teu nome, com a fidelidade com seu namorado, namorada, fidelidade com sua esposa, seu esposo. Ó Deus, isso são palavras de sabedoria que o Senhor permitiu que fosse registrado e ficou registrado na sua palavra para o nosso ensinamento. Nos ajude a vencer essa natureza cruel da imoralidade com uma vida piedosa, santa e fiel. Nos ajude, ó Pai. Logo eu que sou um pecador, logo eu, o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer por mim, mesmo sendo eu ainda pecador. O Senhor foi gracioso. Haja, ó Deus, com graça e misericórdia para com cada um de nós. Clamamos, Deus. Clamamos para que o Senhor nos preserve em meio a uma sociedade corrompida, com os valores todos distorcidos e contrários à sua palavra. Nos ajude, Deus, a viver nesse mundo. Esteja conosco o tempo todo, assim como prometestes na sua palavra, que não nos abandonaria. Ó Deus, abençoe cada casal, cada família, cada jovem. Ó Deus, abençoe cada pessoa aqui presente com o poder do seu evangelho. Que o Senhor abençoe cada um que está nos ouvindo e assistindo pela internet, que o poder da tua palavra possa alcançá-los também. Em nome de Jesus é que eu oro e lhe agradeço. Amém.